Eu preciso falar também hoje, como falou meu colega Jocelino, como falou minha colega Ana Paula, sobre o dia 13 de maio, o dia da falsa abolição da escravatura. E quero falar sobre esse tema contando um caso para vocês. Hoje completaria 55 anos o Wellerson, meu tio Nem, que foi brutalmente assassinado aos 27 anos pelo tráfico de drogas no Itararé. O Wellerson era um menino lindo, tinha 1,90 m, diz minha mãe. Eu lembro dele muito... eu era muito nova quando ele faleceu. Você lembra dele, Luiz? Ele tinha um sonho, ele é filho de policial militar, e ele tinha um sonho, entrou no exército, e no exército ele teve contato com as drogas. E no exército ele não conseguiu avançar na carreira, e quando ele saiu, ele se envolveu com o tráfico de drogas, como muitos meninos jovens e negros da periferia da cidade. Ele era muito vaidoso, ele queria comprar tênis bonito, roupa bonita. Minha mãe fala que ele gostava muito de usar roupa branca e que ele ficava lindo com a roupa do exército. E, por conta disso, ele se envolveu com coisa errada. Aconteceu na minha família, mas é a história de centenas de famílias da periferia da nossa cidade, do nosso país, principalmente as famílias pretas, que têm mais dificuldade de acesso a tudo, como bem colocou aqui a vereadora Ana Paula. Num momento de disputa por conta de R$10, é o que conta minha mãe, num bar, lá perto do Otevalde, meu tio foi assassinado. E essa história marca a história da minha família. É a história de centenas de famílias brasileiras. Porque o racismo impede que os nossos meninos e os nossos jovens acessem determinados espaços. Eu conto essa história extremamente pessoal, as pessoas, algumas já sabiam disso, para lembrar que toda a família da periferia da nossa cidade, para toda a família negra, a escravidão ainda marca e atravessa esses processos. Quando a princesa Isabel assinou, depois de muita pressão popular, uma legislação dizendo que a escravidão tinha acabado, na realidade, muito já tinha sido feito antes para impedir que a população negra tivesse qualquer tipo de acesso. A lei do ventre livre é de 1871. Mas quem cuidaria dessas crianças? A lei do sexagenário é de 1885. Mas quem era o povo negro que vivia até 60 anos? Muito antes disso, as pessoas já tinham morrido. A lei de terras é de 1850. Diferente da família do meu pai, por exemplo, italiana, que imigrou para o Brasil e ganhou terras. A família da minha mãe, negra, jamais foi permitida ter esses acessos. E até hoje também, vereadora Ana Paula, não conseguiu acesso à casa própria. Poucos conseguiram, os que conseguiram com a ajuda do meu pai, durante toda essa história dessa família que se relacionou. Aqui na Câmara de Vitória, a gente já ouviu o vereador dizendo que os meninos negros que morrem baleados pela polícia é por falta de oração da mãe. Isso saiu da boca de um cristão, de um que se diz cristão. Diz que a mãe estava rezando pouco. Eu tenho certeza que na casa da minha avó, a oração foi uma coisa que nunca faltou. Eu tenho certeza que o vereador João Flávio, a vereadora Maroca, Aloísio, Luiz Paulo, Baiano, conhecem as mães que rezam tanto pelos seus filhos, mesmo assim perderam muitos deles. Porque a nossa sociedade ainda é muito desigual, a nossa sociedade ainda é racista. Políticas públicas como o trabalho de cotas são ações afirmativas fundamentais para que esses meninos, que há pouco mais de 200 anos de história, tiveram sua liberdade garantida. E nós precisamos fazer a nossa parte em relação a isso. É por isso que a gente precisa recontar essa história para dizer, como bem disse a Mangueira, que não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. Veio da luta do povo preto e de cada um de nós que se soma como aliado nessa luta.